Eu vou te mostrar todas as regiões que existem no mundo de Pokémon, e esse vídeo não vai se limitar às regiões dos jogos principais. Tem região que só aparece no anime, em spin-offs e até no TCG, por mais improvável que isso pareça ser. Algumas são bizarras, outras parecem super importantes, mas que foram esquecidas pela franquia. E tem pelo menos umas 5 que você nunca nem ouviu falar. Se você acha que conhece o mundo Pokémon inteiro, se prepara, tem lugar aqui que vai explodir a sua cabeça. E aí, Dutra aqui, e seja bem-vindo ao Papo Monstro. Desde os 11 anos, Pokémon sempre foi a minha franquia favorita. Eu cresci acreditando que sabia tudo, cada canto, cada rota, e com o canal eu me vi obrigado a pesquisar mais para fazer conteúdo, até que eu fui me dando conta que talvez eu não soubesse tanto quanto eu acreditava que sabia. Afinal, quantas regiões existiam nesse mundo? E foi aí que eu me senti em queda livre. Eu comecei a investigar de onde vieram essas regiões, qual a função delas, por que algumas simplesmente sumiram. Hoje eu te convido a explorar isso comigo, porque se tem uma coisa que me deixa mais obcecado do que Pokémon, é quando eu descubro que ainda tem coisa que eu não sei sobre eles. Mas antes, já mete o like nesse vídeo, se inscreve no canal, já somos quase 300 mil inscritos, é verdade esse bilhete. Então não perde a oportunidade de se tornar parte de nós e alcançar essa meta. Tudo começa em Kanto. Foi aqui onde a franquia nasceu, nos anos 90, com Red, Green, Blue e Yellow, e até hoje a região carrega um peso simbólico de origem. Inspirada na região metropolitana do Japão, Kanto tem um mapa compacto, quase minimalista, que lembra uma malha ferroviária urbana. Mas é justamente nessa simplicidade que mora o seu charme. Kanto é o ponto de partida, onde conhecemos os primeiros 151 Pokémon, a equipe Rocket, os fósseis, a Liga Pokémon e o conceito de jornada. Mesmo sendo revisitada várias vezes, ela nunca perde esse clima de descoberta, de raiz. É como aquele primeiro capítulo de um livro inesquecível, o começo de tudo. E deve ser por isso que a Game Freak não mexe tanto nela. Eles têm medo de mudar aquilo que foi tão marcante e memorável. As Ilhas Laranja foram a primeira grande expansão do mundo Pokémon fora dos jogos principais, surgindo exclusivamente no anime como um arquipélago tropical cheio de ilhas únicas e regras próprias. A região introduziu Pokémon com colorações diferentes, desafios de ginásio criativos e até a primeira grande vitória do Ash numa liga, tornando-se um marco alternativo na franquia. Apesar de não aparecer nos jogos principais, o arco serviu como um campo de testes narrativo para o anime, apresentando um mundo mais livre, estranho e colorido. Até hoje, as Ilhas Laranja são lembradas com carinho, como aquele desvio ousado que mostrou que o universo Pokémon podia ir muito além do convencional. A Ilha Pokémon, cenário exclusivo de Pokémon Snap, é uma região isolada e vulcânica designada como santuário natural para a observação de Pokémon selvagens e seu comportamento mais puro. Composta por 6 ecossistemas distintos, a ilha abriga uma diversidade rica de espécies, incluindo Pokémon raros como os 3 pássaros lendários e Mew. Totalmente livre da presença de treinadores, a ilha foi convertida em um laboratório vivo pelo Professor Carvalho, que contratou Todd Snap para documentar visualmente a fauna local com a sua câmera e o seu veículo Zero One. E ainda que pareça desconexa, essa foi citada no mangá de Pokémon Adventures, tornando-a parte do mundo Pokémon. Johto foi onde a franquia provou que tinha mais a oferecer além da nostalgia de Kanto. Lançada com Gold e Silver em 1999 e inspiradas nas cidades históricas de Kyoto e Nara, Johto é uma região mais espiritual e tradicional, rica em mitologia, torres sagradas e lendas ancestrais. Foi nela que conhecemos Lugia, Ho-Oh e os cães lendários, todos cercados por histórias passadas que ainda ecoam no presente. Além disso, Johto inovou mecanicamente, introduzindo Pokémon Shiny, ovos e felicidade como fator evolutivo. Se Kanto foi o nascimento, Johto foi o amadurecimento, uma região que completava o ciclo da primeira geração. O continente quebra-cabeça, exclusivo do TCG e também chamado de Continente Misterioso, é talvez o lugar mais enigmático de todo o universo Pokémon. Apresentado nas artes de coleção e card,
Ele é uma terra de símbolos, relíquias e geografias interpretativas, como se tivesse saído de um sonho. Nele, encontramos ruínas submersas, florestas com apricórnios, cavernas com fósseis vivos, círculos de plantação e até uma cidade Art Deco com ônibus vermelhos e parque Pokémon. Cada canto carrega um ar de descoberta, como uma montanha misteriosa, com um templo dedicado aos 3 pássaros lendários. Mesmo sem presença nos jogos ou anime, esse continente prova que o TCG também pode criar mundos riquíssimos, com cultura própria e espiritualidade que rivaliza com qualquer região canônica. Hoenn marcou a virada climática e estética na franquia com Pokémon Rubi e Safira, uma região mais tropical, repleta de ilhas, vulcões, florestas densas e um mar que parecia infinito. Inspirada na ilha japonesa de Kyushu, Hoenn trouxe uma vibe mais aventureira, quase selvagem, com a narrativa centrada em forças naturais. O conflito entre Groudon e Kyogre, representando terra e mar. Também foi aqui que vimos nascer os times Aqua e Magma, os contests, as bases secretas e o sistema de clima dinâmico. Hoenn é a região da liberdade, da imersão total na natureza e das mecânicas ousadas que ajudaram a redefinir o que um jogo de Pokémon poderia ser. E por isso mesmo, é até hoje uma das mais queridas e polarizadoras da franquia. As Ilhas Seve surgiram como uma extensão inesperada de Kanto nos remakes Fire Red e Leaf Green, servindo como uma espécie de DLC antes desse conceito existir nos jogos de Pokémon. Formado por 7 ilhas principais, cada uma com seus mistérios e Pokémon de outras regiões, o arquipélago expande o mundo de Kanto com cavernas subterrâneas, rede de transporte marítimo e até tramas paralelas envolvendo a equipe Rocket. Foi a primeira vez que os jogos principais experimentaram um pós-game geograficamente inédito. As Ilhas Seve são como uma ponte entre gerações. Ainda que simples, são cheias de surpresa para quem decide ir além da liga. Inclusive, eu tenho os mangás dessa saga e, nossa, é absurdo como essa saga no mangá, ela é muito boa. Ela gira em torno de Deoxys, tem Mewtwo lutando contra Deoxys, tem o Giovanni aparecendo e colocando aquela armadura que aparece no filme no Mewtwo. Eu realmente fico triste com a Game Freak. Hoenn é uma das regiões mais experimentais do universo Pokémon, surgida exclusivamente no TCG durante a era X-Delta Species. Essa terra misteriosa é definida por um fenômeno magnético que altera os tipos do Pokémon, fazendo com que criaturas comuns adquiram características de outros elementos, como um Pelipper do tipo elétrico, por exemplo. A cidade de Hoenn, construída ao redor de uma torre geradora desse campo magnético, é um centro de pesquisa avançado, quase como uma mistura de um laboratório futurista com uma Pallet Town. O mais interessante é que, mesmo não sendo explorada fora das cartas, Hoenn representa uma ideia ousada, um mundo onde a própria natureza dos Pokémon é instável, mutável, e anos depois, a ideia das formas regionais serviriam com o mesmo propósito. Orre é a região mais sombria da franquia, tanto em tom quanto em atmosfera. Introduzida nos jogos Pokémon Colosseum e Pokémon XD Gale of Darkness para GameCube, ela é um território árido, urbano, com cidades decadentes e uma clara escassez de Pokémon selvagens. A trama gira em torno de experimentos éticos envolvendo Shadow Pokémon, criaturas corrompidas emocionalmente e uma crítica velada ao uso militarizado dos monstrinhos. Orre é um mundo onde a aventura não começa com um laboratório ou um rival, mas sim com sequestros, espionagens e redenção. Sem ginásios e com um foco narrativo muito mais denso, Orre mostrou que o universo Pokémon também pode ser um espaço para histórias mais adultas e introspectivas, e deixou uma saudade que nunca foi totalmente preenchida. Fiore, a região de Pokémon Ranger, é uma terra onde os Pokémon não são capturados em Pokébolas, mas sim temporariamente ajudados por meio de laços de confiança. Como uma estrutura descentralizada, sem ginásios ou ligas, Fiore é formada por 4 áreas principais com biomas distintos, e é habitada por Rangers, que atuam como guardiões do equilíbrio entre humanos e Pokémon. A grande sacada da região está no seu foco ecológico. Ao invés de batalhas e conquistas,
O jogo valoriza a cooperação, o cuidado com o meio ambiente e o uso ético dos monstrinhos. É um mundo que propõe uma nova lógica dentro da franquia, onde o protagonismo não está no combate, mas na proteção. Sinnoh, introduzida em Pokémon Diamante e Pérola, é uma região que respira mitologia. Inspirada na ilha japonesa de Hokkaido, ela mistura montanhas nevadas, lagos sagrados e uma geografia marcada pela presença constante do Monte Coronet, o elo central entre o mundo físico e o espiritual. É daqui que surgem as histórias de Arceus, o criador do universo, e dos lendários do tempo, espaço e antimatéria, Dialga, Palkia e Giratina. Sinnoh trouxe um senso de grandiosidade que levou o lore da franquia a outro patamar, com temas quase filosóficos sobre a origem, equilíbrio e criação. Em termos mecânicos, ela introduziu a divisão real entre os ataques físicos e especiais por movimento, redefinindo o competitivo. Dentre todas as regiões baseadas no Japão, Sinnoh, de longe, é a mais contemplativa de todas. Almia, vista em Pokémon Rangers Shadow of Almia, é uma evolução do conceito iniciado em Fiore, mas com mais estrutura, variedade de ecossistemas e um enredo mais elaborado. É a primeira região dos spin-off até uma escola de Rangers, o que já mostra seu foco em formação, disciplina e responsabilidade ecológica. Aqui, a parceria com os Pokémon se aprofunda ainda mais. Eles ajudam em missões específicas, não por obrigação, mas por conexão emocional. Almia também apresenta vilões mais organizados. A equipe Sombra. Opa, então, Dutra do Futuro aqui, eu tô no meio da edição. Então, eu cometi um erro, eu chamei eles de equipe Sombra. Só que, na verdade, no inglês eles são chamados de Jim-san. Só que no japonês eles se chamam Yami Yami, e aí eu chamei de Sombra. Só que Sombra, na verdade, é Kage, e não Yami. Yami seria Trevas, então parabéns, eu consegui ser desprovido de inteligência em 2 línguas. Erro corrigido, continua o vídeo, valeu. E missões que tocam em temas como exploração de recursos naturais e desequilíbrio ambiental. É um mundo que reforça a ideia de que ser um herói Pokémon não é capturar tudo, mas proteger o que já existe. Oblivia, a região de Pokémon Rangers Guardian Signs, é talvez a mais mítica das regiões dos spin-off. Um arquipélago de ilhas tropicais, marcadas por ruínas antigas, civilizações perdidas e lendas de heróis que se comunicavam com Pokémon lendários através de símbolos. Com forte inspiração em culturas polinésias e mesoamericanas, Oblivia aposta numa estética de aventura arqueológica, quase como se fosse um cruzamento entre Pokémon e Indiana Jones. É também uma das regiões onde os Pokémon lendários têm papel central não só na trama, mas no imaginário do coletivo local, como guardiões e entidades espirituais. Oblivia é um lugar que parece suspenso no tempo, onde o passado ecoa com força no presente, e onde cada ilha guarda um pedaço de uma história maior. Unova foi a primeira região dos jogos principais inspirada fora do Japão, mais precisamente em Nova York, e isso já diz muito sobre sua proposta: romper com o passado e construir uma nova identidade. Em Pokémon Black e White, a Pokédex foi completamente renovada, com 156 monstrinhos inéditos, e os temas centrais da narrativa giram em torno de ideologias, liberdade e questionamentos éticos sobre a relação entre humanos e Pokémon, com destaque para o personagem N e a equipe Plasma. A região é diversa, vertical, urbana, com cidades grandiosas, desertos, áreas industriais e florestas densas, refletindo a pluralidade do mundo moderno. Unova é um marco da maturidade da franquia, e até hoje divide opiniões justamente por ousar ser diferente. Ramsay é uma região singular por sua origem. Ela não vem dos RPGs tradicionais, mas sim do crossover Pokémon Conquest, que mistura Pokémon com a franquia estratégica Nobunaga's Ambition. Inspirada no Japão feudal, Ramsay é composta por 17 reinos,
cada um representando um tipo de Pokémon e liderado por um senhor da guerra com fortes laços com seu parceiro. A estética, os temas, a jogabilidade tática fazem Ramsay uma das regiões mais únicas e memoráveis. Um mundo onde guerra, honra, estratégia e espiritualidade se entrelaçam. Reza a lenda que a própria forma do continente lembra o corpo do Pokémon Arceus, reforçando a conexão mística entre os governantes e o divino. As Ilhas Decolore apareceram exclusivamente no anime, durante o arco entre Black White e XY, funcionando como um corredor de transição entre Unova e Kalos. O arquipélago, composto por várias ilhas com características e climas distintos, serve como um pano de fundo para os episódios com foco em interações, lições de vida e desenvolvimento de personagens principais. Apesar de não estarem presentes em nenhum jogo, as Ilhas Decolore cumprem um papel narrativo importante. Encerram os arcos da saga de Unova com leveza, explorando ambientes tropicais e situações mais cotidianas. Não tem o mesmo impacto mitológico das outras regiões, mas oferece um descanso narrativo, um espaço para respiros, despedidas e pequenas descobertas. Kalos marcou estreia na franquia Pokémon no Nintendo 3DS com Pokémon X e Y, e trouxe consigo não só uma nova região de monstrinhos, mas também uma mudança visual drástica com gráficos 3D e outro mundo mais detalhado. Inspirada na França, Kalos é uma região de arquitetura elegante, praças floridas, cafés e uma forte presença da arte, da moda e da história. Mas por trás dessa beleza, há um passado sombrio envolvendo guerras antigas e uma arma de destruição em massa construída por um rei desesperado. Kalos é um lugar onde a beleza e a tragédia se entrelaçam e também um berço da Mega Evolução, uma das mecânicas mais emblemáticas da franquia. Apesar de sua base narrativa promissora, muitos sentem que Kalos não foi explorada em todo o seu potencial. Talvez por isso ela continue sendo tão misteriosa, como se ainda tivesse algo a revelar. Os mundos paralelos do TCG são uma dupla de realidades alternativas introduzidas durante a série XY, retratando dois universos opostos, um centrado na natureza e no estilo de vida rural, e outro dominado pela tecnologia e urbanização. Explorados nas expansões Breakthrough, Breakpoint e Fates Collide, esses mundos refletem linhas do tempo diferentes, com feiras no espaço revelando suas existências e levando a conflitos entre Pokémon de cada lado, especialmente envolvendo os Pokémon Break. As artes das cartas mostram cidades gêmeas à beira-mar, com uma ilha central que abriga respectivamente uma árvore gigante ou arranha-céus, simbolizando o contraste entre ecologia e progresso. A narrativa evolui de conflito para unificação, com Megalakazam prevendo a fusão dos dois mundos, e Zygarde tentando manter a ordem. A Torre do Caos representa esse ponto de convergência, onde natureza e cidade coexistem num cenário único. Apesar de exclusivos do TCG, esses mundos paralelos acrescentam uma camada fascinante de lore visual e simbólica ao mundo Pokémon. Faerun é o palco de Pokémon Tournament, o spin-off de luta que une mecânicas de jogos de combate com o universo Pokémon. Ao contrário das regiões tradicionais, Faerun gira em torno de arenas de batalha espalhadas por ambientes diversos, desde florestas até metrópoles futuristas. O ponto central é a Synergy Stone, uma fonte de energia misteriosa que conecta os treinadores e os Pokémon em combates intensos. A região não foca tanto em lore quanto em atmosfera, funcionando como apenas um campo de combate diverso. Alola é a primeira região explicitamente tropical da franquia, inspirada no Havaí, e representa uma virada de tom e ritmo nos jogos principais. Em Pokémon Sun e Moon, a jornada abandona os ginásios tradicionais em favor dos desafios da ilha. O enredo traz reflexões sobre família, natureza e a relação entre diferentes dimensões, com destaque para a Fundação Éter e as Ultra Beasts. Alola é ensolarada, descontraída, cheia de tradições locais e marcada por uma forte presença cultural, onde cada ilha tem a sua identidade própria.
Foi também aqui que surgiram os Pokémon regionais, variações locais com comportamentos e tipos diferentes, um dos conceitos mais celebrados pelos fãs. A Alola mostra que Pokémon pode ser mais íntimo, mais lento e mais ligado às raízes de suas criaturas, sem deixar de ser épico. Pazio é a ilha artificial criada para o jogo mobile Pokémon Masters EX, e funciona como um coliseu global onde treinadores de todas as regiões se reúnem para batalhas em trios. Mais do que uma região com história própria, Pazio é uma celebração do universo Pokémon como um todo, reunindo personagens icônicos de todas as gerações em um só lugar. Cada canto da ilha remete a uma estética diferente, refletindo estilos de outras regiões como se Pazio fosse uma espécie de mundo condensado no multiverso de Pokémon. A região não tem uma lore profunda, mas tem carisma e principalmente fanservice. É o lugar onde você vai poder ver a Cynthia e o Red batalhando lado a lado, ou enfrentar líderes de ginásios de gerações distintas. Pazio é essencialmente um parque de celebração do legado da franquia. Lental é a região onde se passa New Snap, e mais uma vez, o jogador fotografa Pokémon em seu habitat natural. Com biomas que variam de praias tropicais a cavernas bioluminescentes, Lental é um verdadeiro santuário ecológico. Seu grande mistério gira em torno do fenômeno Lumina, uma energia que faz certos Pokémon brilharem e reagirem de forma especial. Lental é contemplativa, quase meditativa, e oferece uma visão mais naturalista e observadora do mundo Pokémon. É um lembrete de que esse universo não é feito só de batalhas, mas também de ecossistemas complexos e criaturas com comportamentos únicos. Em Lental, o jogador deixa de ser um treinador e se torna um observador, e isso muda completamente a forma como nós nos conectamos com o mundo ao redor. Galar é a representação do Reino Unido no universo Pokémon, e o palco dos jogos Sword e Shield. Marcada por uma estética industrial, cidades com arquitetura vitoriana e campos verdejantes que lembram os vales da Escócia, Galar também é uma região onde batalhas Pokémon são tratadas como um espetáculo nacional, transmitidos em estádios lotados como se fossem eventos de futebol. Isso reforça o tom mais competitivo e grandioso das aventuras, com destaque para as Dynamax e Gigantamax, mecânicas que ampliam Pokémon a proporções colossais, centrado em uma estrutura esportiva profissionalizada. Ainda assim, a região carrega um subtexto forte de desequilíbrio energético, exploração histórica e heróis do passado sendo reescritos pelo presente. É uma região moderna, mas com raízes profundas, um retrato do velho e do novo convivendo em tensão. A Ilha da Armadura é uma expansão de Galar introduzida na DLC The Isle of Armor, e funciona quase como um retiro espiritual dentro do universo Pokémon. Inspiradas nas ilhas do sul do Japão, como Okinawa, ela tem florestas densas, praias, pântanos e um antigo dojo onde o jogador treina com Mustard, um mestre que lembra muito os senseis clássicos de artes marciais. O destaque da região é Cubbifu, um Pokémon lutador que precisa ser treinado até evoluir para Urshifu, em uma jornada que valoriza o crescimento pessoal e a disciplina. É uma área que foge do ritmo frenético da Liga de Galar, optando por uma vibe mais íntima, de aprendizado e reconexão. A Ilha da Armadura é sobre crescimento interior, tanto do treinador quanto do Pokémon que o acompanha. Se a Ilha da Armadura é o calor e a leveza, a Crown Tundra é o frio e o mistério. Essa segunda expansão de Galar mergulha de cabeça no terreno da mitologia e da exploração, com picos nevados, ruínas esquecidas e lendas sobre Pokémon antigos e divinos. O clima gélido e isolado cria uma atmosfera solene, onde o protagonista ajuda a desvendar o passado do Calyrex, o rei das colheitas, e a investigar o paradeiro das aves lendárias em novas formas regionais. Também é aqui onde o jogador abraça com força o conceito de expedição. O mapa é quase totalmente aberto, incentivando o jogador a se perder e descobrir. A Crown Tundra é um lembrete de que o mundo Pokémon ainda tem muitos segredos enterrados no gelo. Hisui é a antiga Sinnoh,
uma versão do passado apresentada em Pokémon Legends Arceus. Aqui, o mundo ainda está em formação, as Pokébolas são feitas de madeira, as cidades são acampamentos, e a relação entre os humanos e os Pokémon ainda é de desconfiança mútua. É uma terra selvagem, perigosa e profundamente ligada ao sagrado. A narrativa gira em torno da criação de Sinnoh, como conhecemos, da ascensão das lendas locais e do próprio Arceus como figura central do universo. Com Pokémon em formas primitivas como as Hisuian Forms e a ausência de ginásios tradicionais, o jogo propõe um modelo completamente novo de progressão, focado em pesquisa, coleta e sobrevivência. Hisui não é só um retorno ao passado, é um mergulho na origem do mundo Pokémon como um mito. Eos é o campo de batalha de Pokémon Unite, o MOBA da franquia. Situado no arquipélago ensolarado e estilizado, Eos não tem uma história profunda, mas sim uma proposta mecânica bem definida. Ser uma arena de competição onde Pokémon lutam em equipes em tempo real. A narrativa gira em torno da energia de Eos, um recurso misterioso que influencia o comportamento dos Pokémon e é coletada durante os combates. O cenário mistura tecnologia futurista com ambientes tropicais, como se fosse uma ilha de treino de elite. Eos existe quase como uma simulação, é um campo de guerra esportivo, onde o mundo Pokémon se traduz em estratégia e cooperação em tempo real. Paldea é a região mais recente da linha principal, introduzida em Pokémon Scarlet e Violet, e representa a Península Ibérica com forte influência da Espanha. É o primeiro mundo verdadeiramente aberto da franquia, onde o jogador pode seguir qualquer uma das 3 histórias principais em qualquer ordem. Paldea é um território escolar, centrado na academia que dá tom à aventura, com cada personagem seguindo a sua própria jornada de formação. A região combina paisagens áridas, montanhas rochosas, cidades históricas e ruínas ancestrais, refletindo a ideia de um país multicultural e antigo. O tema da descoberta do passado é forte, especialmente com os Pokémon Paradox e a exploração do grande mistério sobre a cratera central, a Área Zero. Paldea propõe um mundo vasto, estranho e em muitos momentos até filosófico. É sobre aprender, errar e crescer no seu próprio ritmo. Kitakami não é uma região, mas sim uma terra inspirada no interior do Japão, e adicionada como DLC em The Teomask, para Scarlet Violet. É uma terra rural, marcada por festivais locais, máscaras tradicionais e lendas antigas que giram em torno dos 3 Pokémon gananciosos e o Pokémon Ogerpon. A estética lembra as zonas montanhosas do Japão profundo, com vilas pequenas, campos de arroz e templos escondidos. Kitakami oferece uma pausa no ritmo acelerado de Paldea, apresentando um folclore denso que mistura medo, mal-entendidos e redenção. É uma história de moral ambígua, onde os vilões talvez sejam as vítimas, e as lendas nem sempre dizem toda a verdade. Kitakami é introspectiva, melancólica e cheia de charme rural, um respiro narrativo cultural dentro da geração, e principalmente é um lugar que não quer guerra com ninguém, supostamente diferente de Kanto e Johto. Mas você pode conferir essa história clicando na tela que vai estar aparecendo aqui agora. No mais, não esquece do like, se inscrever no canal e... valeu!